Olá a todos! Bom, nesta aula vamos aprender, a trabalhar com splines, que são objetos 2D que a gente pode transformar em objeto 3D, tá certo? Então são formas 2D, tudo bem? Bom, então eu vou começar aqui, tá? Eu vou começar maximizando a minha viewport perspectiva, tá? No menu aqui criar, eu vou clicar ao invés de geometria, eu vou clicar nesse aqui do lado, que é formas. Em formas, eu vou ter que clicar nesse primeiro menu, que é splines, tá? Então, como eu disse, splines são objetos 2D que depois a gente pode transformar eles em objetos 3D, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, Eu vou começar aqui por essa linha aqui, tá? Então, eu vou começar por linha. Eu vou começar aqui clicando na visão top, na visão superior da minha perspectiva, para mostrar mais fácil para vocês, tá? Então, eu tô com a linha selecionada aqui, Bom, então, eu vou dar um clique aqui e vai criar uma linha, tá? E eu vou dando vários cliques e vou fazendo várias linhas, ó. E eu consigo fazer algum desenho que eu quiser, Aí, por exemplo, se eu der um clique e segurar com a tecla esquerda do mouse, eu consigo fazer uma curva, ó. Tá vendo, ó? Basta segurar a tecla do mouse, ó. E eu consigo fazer essa curva aqui também, tá? Depois que eu fiz, eu posso unir as pontas, ó. Eu vou unir aqui, ó. Vou clicar aqui. E vai perguntar se eu quero fechar esse spline, essa linha. Eu vou dizer que sim, tá? Então eu criei um objeto 2D aqui, uma forma 2D, E por que 2D? Porque não tem altura, tá vendo? Um objeto 2D, ele não tem profundidade. O objeto 2D não vai ter altura, tá? Só tem a linha dele no chão assim, mas ele não tem altura, nem profundidade, entendeu? Então, isso aqui eu criei uma linha, tá? Eu vou puxar aqui mais pro lado, eu vou criar outras coisas aqui, tá? Eu tenho esse aqui que é um círculo, Ele cria um círculo de linhas, ó, tá certo? Eu tenho esse arco, ele cria um arco, ó. Tá vendo? Eu tenho esse n-gon. O que que faz esse n-gon? É como se fosse um pentágono, ó, tá? Eu tenho o texto, tá? Que eu vou criar um texto aqui com linhas, ó. Tá vendo? Ele é bem grandão, ó. Vou puxar ele um pouco mais para cima aqui, que ele ficou em cima dos outros, Então eu posso criar um texto. Eu posso criar esse oval aqui, ó. É como se fosse um ovo mesmo, ó. Tá vendo, ó? E eu tenho a opção de deixar ele com essa borda aqui, tá? Eu posso criar um retângulo, elipse. Eu posso criar um anel. Eu posso criar uma estrela. Eu posso criar uma hélice. Esse hélice é como se fosse um parafuso, ó, tá? E eu tenho esse seção aqui, que é isso aqui, ó. Como se fosse um quadrado, tá? Aí você vai se perguntar, nossa, criamos várias formas 2D, E para que serve essas formas aqui, Como eu disse, a gente pode pegar uma forma dessa e transformar essa forma em 3D, entendeu? Principalmente o texto, Por exemplo, a gente quer fazer um texto 3D, A gente simplesmente pega esse texto, Faz ele em 2D, depois a gente tem que aplicar um modificador nele para ele virar 3D. Por exemplo, eu vou selecionar o meu texto aqui, ó, tá? Ele é 2D, mas antes eu só excluir todos os objetos aqui, tá? Eu vou deixar só o texto. Então, para mim deletar um objeto, eu posso selecionar ele, ó, cliquei, selecionei e aperta Delete, certo? Mas se eu quero deletar vários ao mesmo tempo, basta eu criar uma caixa de seleção, ó, pegando todos e aperta Delete. Pronto, já deletei o meu objeto, tá bom? Eu vou pegar esse texto aqui, eu vou deixar ele no centro da minha cena aqui, ó, tá, ó. Vou deixar ele aqui. Como vocês podem ver, ele é um objeto 2D porque ele não tem profundidade, ele não tem altura, ó, tá? E eu posso clicar nele, clicar aqui em modificar. Quando a gente clica em modificar, vocês vão aprender muito mais sobre isso à frente. A gente tem uma lista de modificadores que a gente pode aplicar no nosso texto aqui, tá?
Então, esses modificadores, eles aplicam algum efeito, no objeto que a gente tem, entendeu? Por exemplo, para mim deixar esse objeto 2D em objeto 3D, eu vou ter que clicar aqui em modificar, clicar na lista de modificadores e aplicar o modificador, tem um monte aqui, né, chamado extrusão, né? Este aqui, ó, extrusão. Ele vai fazer uma extrusão no meu texto, né? A princípio vocês não vão enxergar isso, ó. Mas se eu aumentar aqui a quantidade de extrusão, ó, o meu texto ele vira 3D. Ele tem profundidade agora, entendeu? Ele tem altura, tá certo? Eu não vou explicar agora sobre os modificadores, mas entenderam? Esses objetos 2D, a gente pode transformar eles em objetos 3D, tá certo? O modificador que a gente cria, ele fica nessa lista aqui, ó, extrusão. A gente pode apagar ele através desse olhinho, ó, tá? E eu posso clicar aqui nesse texto aqui, ó, agora, ó, e modificar aqui as configurações desse texto. Por exemplo, o nome dele. Eu posso escrever aqui Anime Art, ó. Anime Art. Tá vendo? Então, eu criei aqui um texto 3D, tá certo? E ele era um texto 2D. É que a gente aplicou um modificador, tá bom? Bom, mas nessa aula foi só para mostrar as splines para vocês, tá certo? Então, até a próxima aula.